Olá, galerinha do mal, tudo certo? Eu não sei vocês, mas eu tava com uma saudadezinha de fazer um top 10. Então por que não fazer um dos mais pedidos? Sempre tem Dante Responde, sempre tem nos comentários dos meus vídeos. Faça um top 10 lutas. E é exatamente isso que vai acontecer hoje. Hoje eu vou dizer a minha top 10 lutas nos animes, depois nos mangás e depois o meu top 10 definitivo, mangá, anime, tudo. Eu queria dar um disclaimer antes de mais nada, algo que até já foi explicado em uns Dante Responde atrás. Eu sei que um vídeo top 10 lutas de animes é praticamente uma heresia não ter uma luta de Dragon Ball. Porém, existem alguns animes, tipo Dragon Ball, Inuyasha, Pokémon, Digimon, que são animes que eu vi na infância e que eu não vi, tipo, episódio por episódio. Eu basicamente não tava entendendo o que tava acontecendo, eu só via e achava legal. Então eu não vou vir aqui e pagar de poser e falar de uma luta de Dragon Ball, que na realidade eu não vi ela inteira, não sei todo o contexto e só trazer aqui porque ela é icônica. Porém, pelo menos ela tá sendo representada na minha camisa, a luta mais icônica dos animes. E obviamente é importante lembrar que nesses vídeos top 10, tudo é na minha opinião e esse é o meu top 10, não é o seu. Se você discorda de mim, que ótimo. Inclusive, deixa aqui embaixo o seu top 10, tá bom? Além disso, também é importante falar que nesse vídeo terão alguns spoilers, obviamente. Algumas lutas carregam spoilers, mas aí na linha de duração tem tudo certinho pra você não receber spoiler nenhum. Então se você vê o nome de uma obra com um arco específico lá dela que você ainda não viu e não quer receber spoiler, é só você pular, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o top 10. Pra começar o nosso top 10 lutas de anime, eu preciso antes dar algumas menções honrosas de lutas que quase chegaram no meu top 10. Sendo a primeira delas, Mayuri vs Cesaela Poro. Sim, eu acho que as lutas do Mayuri são as melhores de Bleach, a forma como ele luta e a forma como ele usa a inteligência e genialidade é algo muito fora da caixa. E essa luta especificamente, eu lembro que quando eu vi eu fiquei de cara, eu achei, nossa, que do caralho. E pra mim, essa é a melhor luta de Bleach. Claro que Ichigo contra o Kyoha ou o Zaraki contra o Nohana tem o seu charme, sua importância, a sua fodeza técnica, mas eu gosto muito das lutas do Mayuri, ele tinha que estar aqui pelo menos uma menção honrosa. Eu tenho que falar também de Shimazaki contra todo mundo em Mob Psycho 100. Eu acho que a melhor representação de como uma pessoa com poder de teleporte pode ser irritante numa luta. Ela é tecnicamente muito bem feita no anime e deveria estar aqui. Shikamaru contra Hidan, porque é um desenvolvimento muito foda do personagem Shikamaru, além de ter toda a carga emocional e tudo mais. Inclusive, o Naruto tá chegando, hein? Se inscreva. Luffy vs Katakuri, simplesmente a maior luta dos animes em termos de números de episódios e capítulos. Porém, vamos lá, top 10. Em 10º lugar, Naruto vs Sasuke em Naruto Clássico. A luta final que marca o fim de Naruto Clássico é simplesmente uma das melhores lutas dos animes e além de ser tecnicamente muito boa, apesar de muita gente criticar a animação dessa luta, que eu acho loucura, ela é muito recheada de simbolismo, ela é o ápice, é realmente um ponto final perfeito para uma obra-prima que é Naruto Clássico. Ver Naruto e Sasuke com seus poderes no máximo, dando tudo de si, cada um com o seu objetivo em mente, no Vale do Fim, onde Hashirama e Madara tiveram a sua batalha, fazendo uma espécie de espelho. E ela tem um final real e um final amargo, né? Com o Sasuke ganhando do Naruto. A gente vendo que o Naruto, apesar de ter toda essa determinação, não é mais forte do que a ânsia de poder do Sasuke, sua ânsia de vingança. E isso foi uma decisão muito real e muito corajosa para um anime shonen centrado em crianças que nem Naruto Clássico. Essa luta é simplesmente fantástica e eu sei que a gente tem uma repetição disso em Shippuden, mas relaxa que ela vai ter um espaço especial no vídeo que vai sair daqui a pouco. Em 9º lugar, vamos para o telhado de Onigashima para ver Luffy contra Kaido. Eu sei que muita gente critica essa luta, mas ter lido isso no mangá, na época que estava lançando, foi uma das paradas mais mágicas que um fã de One Piece poderia querer. O Kaido sendo uma besta do cacete, aguentando tudo e todos, e o Luffy tendo a sua morte metafórica e o seu despertar no Gear 5, é uma das paradas mais icônicas do mundo dos animes e não é à toa. E a forma como fizeram no anime eu achei muito bem feita. Foi uma adaptação muito boa e muito épica para aquele momento. Eu
eu achei muito boa, mas ela tá aqui menos pela luta em si e mais pelo despertar do Luffy, é por isso que ela não tá mais alta. Em oitavo lugar, King Bradley contra todo mundo e depois contra o Greedling, né, contra a ganância. As lutas do King Bradley são muito do caralho, mas essa, aonde ele começa lá de baixo e vai subindo, cortando a porra toda até lutar contra o ganância, é uma das paradas mais épicas e icônicas que se tem nos animes. É uma perfeita demonstração do pecado que ele representa, né, a ira. O cara simplesmente não para. Toda essa sequência é tão bem feita e junto com o contexto fica ainda melhor. Em sétimo lugar, Arataka Reigen contra a sétima divisão da Garra, aonde a Garra, né, o grande grupo vilanesco paranormal, tá lá na sua sétima divisão e o Reigen aparece para salvar o dia e sem querer Mob transfere os poderes dele temporariamente para o Reigen, deixando ele super poderoso, fazendo ele lidar com todo mundo ali como se fosse um bando de adulto bobo que tá brincando de paranormal. E cara, a comédia dessa cena e as várias camadas que ela tem deixa tudo isso tão especial. Nem é uma luta per si, mas por ela minimamente se encaixar, ela tinha que estar aqui. Ver o Reigen, esse charlatão, finalmente com os poderes que ele finge ter e ao mesmo tempo ele não percebe que tem e considera que todo mundo ali é bobo, é tão engraçado, cara. Em sexto lugar, Thorfinn versus Thorkel na primeira temporada de Vinland Saga. Eu já falei dessa luta no meu vídeo falando da primeira temporada de Vinland Saga. Essa é a melhor representação da velocidade versus força. Essa luta, ela é tão bem animada. Toda a coreografia, o jogo de câmera, todas as expressões do Thorkel e tudo que acontece nela, por mais que seja uma luta rápida, é tão fantástica. Depois eles lutam de novo, né, e o Thorfinn ganha do Thorkel, mas essa que é nessa ponte de madeira toda fodida e ele vai lá e faz o caralho, essa luta é muito foda. E agora no top 5 vamos começar a falar de cachorro grande, porque a gente vai falar de Levi contra Titã Bestial. Para muitos, o melhor episódio de Attack on Titan, e não é à toa. Além da luta em si ser muito boa, tudo que precede ela é uma das coisas mais icônicas do mundo dos animes que a gente tem hoje. Todo o discurso do Erwin, que inclusive falei no Como Criar um Líder, todo o plano de sacrifício dele e no fim Levi honrando o sacrifício de seu comandante com a maior raiva do mundo, mostrando realmente o poder do Ackerman. É uma das sequências mais fodas que você vai ver em um anime. Não é à toa que para muitos essa cena inteira é o que vendeu o anime para muita gente começar a ver, e ela é feita para ser uma catarse para todo mundo que tá vendo. A gente tá vendo esse porra desse orangotango maluco jogando pedra e sendo inevitável, ninguém consegue contra ele. Ele é um titã inteligente, ele não é só um bruto que fica lutando contra as coisas. E isso é frustrante, né? A gente se coloca no lugar de um mero soldado e o discurso do Erwin nos coloca nesse lugar. E depois ver o Levi chegando e fazendo a porra toda, é aquele momento que você pula e grita em comemoração a tudo que aconteceu. Em quarto lugar, Rock Lee versus Gaara. Eu acho que a luta de Naruto contra Sasuke no final de Naruto clássico é melhor de um ponto de vista emocional, mas não tem jeito. Quando a gente quer falar de lutas icônicas dos animes, essa sempre vai estar no topo e não é à toa. Ela é a melhor representação do que Naruto clássico é, porque a gente está falando de dois personagens secundários que protagonizam uma das lutas mais icônicas do mundo dos animes, não só da obra que ele está inserido. Fala sério, todo mundo já ouviu essa luta ao som de Linkin Park e todo mundo já treinou com algum peso e quando foi tirar o peso fez a mesma coisa que o Rock Lee fez. Não tem jeito, é tipo o golpe da garça de Karate Kid, é uma luta que ela se infiltra na sua vida, sabe? Depois que você viu ela, não dá pra esquecer. Além de todo o desenvolvimento que ambos os personagens têm. Rock Lee sendo muito mais forte do que a gente pensa, mostrando o trabalho duro dele de vencer os ninjas só com o taijutsu, e ao mesmo tempo o Gaara, esse prodígio absoluto que nunca foi tocado, levando pressão e quase perdendo. É uma das coisas mais geniais e bem feitas no mundo dos animes. E agora para o top 3. Em terceiro lugar, Luffy versus Usopp. Pra mim, a melhor luta de One Piece, porque essa luta é inesperada ao mesmo tempo que ela tem muito significado e ela é muito forte, ela é muito emocionante. É uma luta que você a todo momento fala, parem de lutar, por favor. Mas ao mesmo tempo você entende os dois lados. Usopp não queria se
se desfazer do Gon e Mary pelo fato de ser o presente de uma querida amiga da mulher que ele é apaixonado, no caso a Kaia. Ao mesmo tempo que o Luffy não quer saber, ele quer continuar a aventura dele e o Mary não consegue mais, simples assim. Então por causa disso ele sai na mão e o Usopp mostra todas as armas que ele tem contra o Luffy, utilizando os Dials de Skypiea, e ele se sai muito bem, por mais que a gente sabe que o Luffy vai ganhar porque ele é dezenas de vezes mais forte que o Usopp. Ainda assim é impressionante ver o que o personagem do Usopp consegue fazer contra o Luffy. E depois também todo o lado da consequência do Zoro falando: irmão, é o seguinte, esse cara desafiou o capitão, ele perdeu, se ele voltar eu tô fora, ele tem que se desculpar antes, camarada. E é uma tensão e uma espécie de quebra na tripulação que a gente não esperava, considerando a obra que o One Piece é bem mais leve, ainda mais se tratando dos nakamas do Luffy. E não é à toa que essa é uma das partes que faz o Water 7 ser o arco tão amado pelas pessoas, e é uma viradinha de chave para todo mundo que vê One Piece. Em segundo lugar, Jotaro contra Dio Brando. Arrisco dizer que ela é top 5 pelo menos lutas mais icônicas de todos os animes e mangás. É claro que todo mundo conhece o painel da luta dos dois do mangá, que virou produto de meme pra muita gente, mas não tem jeito, ela é uma luta muito boa, porque ela é realmente o arco final da maior parte de Jojo até então. A gente viu o personagem de Jotaro já passando por vários obstáculos, sendo fodão como sempre, ao mesmo tempo que o Dio foi construído como uma entidade, como um demônio por trás desses usuários de stand, e quando ele aparece, os Stardust Crusaders caem um por um pra no final a luta do boss acontecer e tudo que ela carreta, cara, toda a revelação do poder do Dio, junto com o Jotaro se adaptando àquele poder e começando a conseguir agir, todas as pequenas coisas, como por exemplo o Jotaro parando o coração dele pro Dio não descobrir que ele tá vivo, Orodorora, todas as outras coisas que fazem essa luta ser tão icônica, e ela era obrigada a ter um espaço aqui. Em primeiríssimo lugar, Isaac Netero contra o Rei Meruem. Essa luta é muito foda por vários motivos, não só por ela ser tecnicamente muito boa e muito bem feita, mas ela é uma luta recheada de simbolismo, filosofia e desenvolvimento de ambos os personagens. Porque a gente já tinha visto o Netero antes, sabia que ele era um velho foda e tal, mas a gente não sabia realmente o que fazia dele o presidente da Associação Hunter. Ao mesmo tempo que a gente sabia que o Mero era fodão, muito poderoso e tava em um desenvolvimento muito bacana junto com a Komugi, mas a gente não sabe realmente as camadas, o quanto ele vai longe. E ver essas duas figuras poderosíssimas lutando é uma das coisas mais fantásticas que você vai ver traduzido em um anime. Toda a parada do poder do Netero e no fim a gente vendo que o Netero não consegue com o Meruem, independentemente do que ele faça, mas ele mostrando continuamente o que é ser um humano e a persistência, a perseverança dos humanos, com a culminação, é óbvio, de Netero mostrando do porquê a gente dura tanto e nenhuma espécie tem como ir contra a gente, porque o nosso potencial é infinito e a nossa maldade maior ainda. Com a bomba acontecendo e depois disso, com toda a revelação e plot twist, que eu inclusive já fiz um vídeo sobre, fazendo a relação de como a humanidade é nojenta e como a gente tem a capacidade de criar maldade. E não somos parecidos com as formigas, somos muito piores. E a relação e a crítica que ele faz com tudo, com a culminação do plot twist mostrando que a flor estava envenenada, estava intoxicada e Meruem, independentemente do que ele faça, está envenenado e vai morrer porque a gente é ruim. Com certeza é um dos plot twists que mais me pegaram na minha vida, não só em anime. E essa luta eu levo no peito porque eu lembro exatamente do sentimento que eu tive quando eu vi ela pela primeira vez. E agora vamos para o meu top 10 lutas dos mangás. Mas aqui eu tenho que fazer um outro disclaimer rapidinho. Tem certas obras que eu vi o anime, mas não li o mangá. Por exemplo, Attack on Titan, eu só vi o anime, não vi o mangá, então não posso botar Levi contra Titã Bestial aqui. Ou, por exemplo, eu nunca li a parte 3 de Jojo no mangá, eu só vi o anime. E Hunter x Hunter, por mais que eu tenha lido o mangá, eu só li a partir de onde o anime de 2011 acabou. Então eu nunca vi Netero contra Meruem no mangá. Então se você estranhar alguma das lutas dos animes não aparecer aqui nos mangás, provavelmente é por causa disso. Enfim, como menções honrosas, eu posso falar aqui de
Akari contra Hajime. Essa luta ficou muito famosa, né, por causa do Tukadonka, que no caso é muito engraçado, né? Os gringos chamam de Tukadonka, mas na verdade é Katukadão, que eles entendem como Tukadonka, vai entender. Mobo versus Kanmei, pra muitos a melhor luta de Kingdom, sendo que Kingdom pra mim ela é muito foda pelo conceito de guerra e tudo que engloba ela, não só lutas em si, mas toda a estratégia. Por exemplo, meu personagem preferido é o Kanki, mas ele não tem uma luta icônica porque ele não é um personagem de ir pra luta, mas Kingdom tinha que ter pelo menos uma menção honrosa. Em 10º lugar, Thorfinn versus Garm. Estamos falando aqui do melhor arco de Vinland Saga, na minha opinião, a batalha no Mar Báltico, onde nós vemos esse lanceiro fodão viking aí, um dos personagens mais fortes de Vinland Saga, ir contra o Thorfinn. Além da luta ser muito foda, ela tem um dos paralelos mais incríveis do Thorfinn vendo ele naquele moleque, ao mesmo tempo que ele toma o papel do Askeladd quando eles lutavam. Essa luta é tão bem feita e tão significativa para ambos os personagens. Em 9º lugar, Gojo versus Sukuna. Não tem jeito, se tratando de animes da nova geração, essa com certeza foi a mais famosa e mais falada em tempos recentes, e não tem jeito, ela é foda demais. Ver dois personagens ultra hiper mega poderosos, com a luta deles sendo cantada a bola desde o começo e finalmente ela acontecendo e a gente podendo presenciar, foi uma das coisas mais especiais de acompanhar enquanto era lançado. Eu amo essa luta, tomara que ela seja bem adaptada pro anime, que era a coisa que as pessoas mais esperavam quando tava vendo essa luta, que meu Deus, quando for animado vai ser do caralho. E ela é muitíssimo boa, principalmente quando você lê ela de uma talagada só. Em 8º lugar, Magna versus Dante. Temos um vídeo aqui sobre ela, o como criar uma luta, e não tem jeito. Uma das lutas mais criativas que se tem no mundo dos animes e mangás, e todo o simbolismo e significado dela é uma coisa muito foda, e se você tiver curiosidade é só ver o vídeo. Em 7º lugar, outra luta que eu já fiz vídeo aqui pro canal, Buda versus Zero Fuku. De novo, uma luta belíssima e recheada de simbolismos. Tecnicamente falando, eu acredito que a luta de Hércules contra Jack Stripador seja a minha preferida, mas quando a gente coloca no papel, falando em emoção, em ser icônica, em ser muito foda no overall, essa luta pra mim é a que mais se destaca em Record of Ragnarok. Ela é a luta que melhor representa o mangá, e veja bem, eu estou falando do mangá, não estou falando do anime, esqueça essa merda, vá ler o mangá. Além dela ser muito boa, é um desenvolvimento incrível de ambos os personagens, sempre combinando com a pitada especial de Record of Ragnarok, que é mostrar a história desses mitos e dessas pessoas de uma forma muitíssimo única e que com certeza merecia um espaço aqui. Em 6º lugar, Guts contra Rosine. Talvez a melhor luta de Berserk. Todas as lutas de Berserk são boas, na minha opinião. Elas servem ao propósito delas, mas ao mesmo tempo, Berserk é muito mais que isso. Essa é a tecla que eu sempre vou bater. Berserk não é sobre o espadachim negro cortando todo mundo, e sim sobre a trajetória incrível desse indivíduo chamado Guts, superando todas as probabilidades. Então, com certeza, lutas em Berserk são algo que chama atenção, é vendável para muitas pessoas começarem a ler o mangá, e essa luta acarretada com todo o desenvolvimento desse vilão, para culminar nele e Guts lutando, com talvez os painéis mais icônicos do Rage do Guts, uma luta muito prestigiada e muito lembrada da obra. Em 5º lugar, Chainsaw Man contra geral. Aqui eu vou dar uma roubadinha, porque eu considero tudo uma única coisa, mas aqui eu vou incluir Denji contra o Aki, quando ele é possuído pelo demônio pistola, depois o despertar do Chainsaw Man e ele cortando tudo em sua volta, sendo controlado pela máquina, e posteriormente Denji contra a máquina. Eu considero tudo uma coisa só, porque quando a gente tá lendo aquilo acontecendo, é simplesmente impossível você parar. Se hoje você lê e chegar naquele estágio, você vai ler todo esse arco final da parte 1 até o fim, você não vai parar. E a gente sente como tudo se fosse uma coisa só, porque é tudo o plano da máquina, entende? Ela propositalmente manda o Aki para o Denji pra quebrar o Denji, pra depois ela chamar a Power, matar ela na frente do Denji, fazendo ele despertar a verdadeira forma do Chainsaw Man, controlar ele, depois finalmente voltar e por fim ele ir contra a grande vilã e ter seu plot twist. É uma das coisas mais fodas que você pode ler em um mangá, mas se vocês quiserem implicar, só a luta do Denji contra o Aki é uma das coisas mais bem feitas, com todos os paralelos, com a briga de bolas de neve e
e o cenário horrível que o Denji tá tendo que presenciar é muito sentimental, é muito bem feito, é Chainsaw Man no seu ápice. Em quarto lugar, Gyro Zeppeli contra Ringo Road Again. Também temos vídeo aqui no canal. E na verdade seria Gyro, Johnny e Hot Pants contra Ringo, mas o que todo mundo lembra é da cena de Gyro contra Ringo. É simplesmente uma das paradas mais fodas que você vai ver, um poder de manipulação temporal utilizado de uma forma perfeita, junto com o desenvolvimento incrível de um co-protagonista da obra, e uma cena que emula todo o lado icônico dos filmes western, junto com, obviamente, toda a bizarrice de Jojo. Em terceiro lugar, Garou versus Saitama. Não tem jeito. Essa é uma das melhores lutas já feitas na história da humanidade. Essa luta tão esperada, aliada com um desenho impecável de Yusuke Murata, é uma das coisas que vão fazer seu olho gozar. Finalmente nós vemos o Saitama levando uma luta a sério, com um oponente finalmente à altura, uma luta basicamente cósmica, onde eles destroem planetas e tá tudo bem, e é realmente aquele momento onde o anime divertido e leve de comédia se torna algo muito pesado, muito rápido. Em segundo lugar, é óbvio, Hisoka Morrow versus Chrollo Lucifer. Também uma luta que há muito tempo estava sendo esperada, né, para qualquer um que viu o anime ou o mangá, e essa luta, ela é representação do quão bom o Togashi é em representar poderes. Não é à toa que Gege Akutami Jujutsu Kaisen emula muito o que ele fez aqui. Uma luta extremamente complexa, mas que não deixa de ser cativante e divertida para qualquer um que tá vendo. Por mais que ela tenha muita explicação e por mais que até hoje eu não entenda o segredo do bandido, não importa, porque ela é uma luta extremamente foda com um final mais foda ainda. E em primeiríssimo lugar, Miyamoto Musashi contra os 70 de Yoshioka. Esse momento é o ápice de Vagabond, é onde a arte inexplicável de Takehiko Inoue se encontra em uma das cenas mais brutais e sanguinárias que a gente pode ver na história dos mangás seinen, onde a gente vê esse espadachim samurai lendário cortando 70 homens em uma disposição que é bela, ao mesmo tempo que todo o pré-luta é uma das coisas mais bem feitas, filosóficas que você pode ver, com ele tendo a oportunidade de fugir dali e simplesmente ir embora, mas ele é pego pelo seu instinto, pelo seu desejo de ser o maior e simplesmente apela para os seus instintos mais primais e selvagens e vai de encontro com esses 70, e no fim ele vê ao lado dele não há corpos de samurais fortes e ferrenhos que estavam fazendo de tudo para conquistar o mesmo lugar que ele quer ter, mas sim homens com famílias que por causa dele não vão rever seus filhos. E agora, com uma perna machucada, talvez seu futuro de espadachim nunca mais seja o mesmo por causa de ganância. Essa é uma das batalhas mais fodas e uma das lições mais fodas que Vagabond pode te ensinar. E agora vamos para o top 10 definitivo. Mangá, anime, eu não quero saber. Lembrando que tudo até aqui foi baseado na minha opinião, assim como esse top 10 definitivo também vai ser. Em décimo lugar, Chainsaw Man contra geral. Em nono lugar, Levi contra Titã Bestial. Em oitavo lugar, Gyro Zeppeli contra Ringo Road Again. Em sétimo lugar, Rock Lee versus Gaara. Em sexto, Garou versus Saitama. Em quinto, Luffy contra Usopp. Em quarto, Hisoka versus Chrollo Lucifer. Em terceiro, Musashi contra os 70 de Yoshioka. Em segundo, Jotaro contra Diobrando. Em primeiríssimo lugar, Netero contra Meruem. Esse é o gabarito, esse é o top 10, para vocês nunca mais terem que me perguntar no Te Responde. E lembrando, deixe aí nos comentários o seu top 10, vai ser divertido ver aí, a gente comparar, ver se você tá maluco, ver se você, caralho, que maneiro. Com certeza eu devo ter esquecido de alguma luta que eu achei muito foda, ela não tá aqui, acontece, mas enfim, é assim que a gente vai levando a vida, correto? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, chama o papagaio, chama a tia, chama a porra toda, vamos pegar no 100k. Se você tiver pelo celular, também dê uma
uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Atum Zarmolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Siqueiro, Rian Chaz, Buruburu, Gustin Gelk, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Arroz Cadeli, Vanilson Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Oivado007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Oned, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Meu Nome Não é Jorge, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredor APL, Nabinger, Victor Moser, Zero Zac, Rafa, Gabi e Branco Júnior. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos de ferro de Dante, considere ser um membro também. É mal que uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!